Como eu acho que vai ser mãe. Caraca. Eu tô fazendo esse vídeo pra Carla do futuro, sabe? Tem alguns vídeos que eu coloco aqui no YouTube que não tem nada a ver com nada, com o meu conteúdo, com nada. É só pra mim mesma, é como se fosse um diário quase, assim, pra eu voltar no futuro, assistir esse vídeo e pensar ou que eu tava maluca, ou que era uma bobeira, ou que eu tinha toda a razão, ou que legal lembrar, né, dessa Carla do passado. Então aqui é a Carla do passado, falando com a Carla do futuro, pra dizer quais eram as minhas expectativas com relação à maternidade quando eu ainda estava grávida de 33 semanas do meu primeiro filho. O que eu penso com relação à maternidade? Eu já fui babá, né, várias vezes aí na vida, já fui babá no Brasil, na Noruega, na França já fui au pair, então eu sei cuidar de criança. Não é uma coisa que me assusta, né, o cuidado com a criança, mas eu acho que a maior diferença entre ser mãe e ser babá, duas grandes diferenças, uma negativa e uma positiva. A positiva é o amor pela criança. Eu sei que tem muita babá que é muito apegada com criança, nunca foi meu caso. Nunca foi meu caso, eu nunca fui super apegada com as crianças que eu cuidava. No máximo, as crianças que eu cuidei no Brasil foram as que eu mais fui apegada, assim. Mas, na verdade, eu tinha uma relação muito boa mais com a mãe delas. Era uma mãe de 30 anos, eu tinha 18 na época. E agora, quando eu penso que ela tinha a idade que eu tenho hoje, ela era mais nova até do que eu sou hoje. Mas eu achava ela tão adulta. Ela era adulta premium pra mim. E eu era muito próxima, né, da mãe das crianças. Eu gostava muito de passar tempo conversando com ela. Eu lembro que foi ela que me ensinou a tomar café com leite em pó. Assim, uma pessoa... Eu tenho vontade de chorar, sendo que... Enfim, uma pessoa só que eu amo muito, sabe? Que eu aprendi a amar naquele período que eu passei na casa dela sendo babá. Mas que o meu amor era pelas crianças também, mas eu me sentia mais próxima até da mãe. Então, nem era assim dizer que eu sentia um amor de mãe pelas crianças. Não, eu cuidava deles, eu gostava deles. Era quase como uma tia, assim. Mas eu realmente me aproximei muito da mãe naquele período. E depois dessas crianças, que eu amei muito assim como uma tia, né? Eu não sentia a mesma conexão com outras crianças que eu cuidei. Então, na Noruega, por exemplo, eu fui babá ali de duas crianças no primeiro momento, dois bebezinhos de 11 meses. Passei 6 meses cuidando deles. E depois eu fui babá de um outro menininho, que era um menininho que eu comecei, ele já tinha 1 ano, então foi até 1 ano e meio dele, né? Então fiz 6 meses, depois 6 meses. E nenhuma dessas crianças eu era apegada ao bebê. Nem aos bebês que eu cuidei os dois juntos, nem ao bebê que eu cuidei sozinha. Nunca fui apegada com esses bebês. Tanto que depois eu saí de lá e eu não tenho mais contato e não tenho vontade, assim, de ter contato. Assim, não tenho nenhuma curiosidade de saber como eles estão hoje. Eu nunca realmente fui apegada com nenhuma criança que eu cuidei, assim, na Noruega, nenhum. Não é que eu não gostava deles, não, sabe? Eu gostava da criança quando eu tava lá cuidando, eu gostava, achava uma fofura. Eu tenho algumas fotos deles até no meu Instagram pessoal, né, que é fechado. Porque, assim, eu tirava fotinha, achava eles umas coisinhas mais fofinhas e criança norueguesa é a coisa mais linda porque eles têm aquelas bochechinhas rosadinhas e eles ficam sempre com muita roupa de frio. Então, nossa, eles parecem uma balinha embrulhada, assim, a coisa mais linda do mundo. E, claro, eu amava essas crianças cuidando deles lá na hora, mas não tive nenhum apego, sabe? Eu não me senti, assim, apegada a essas crianças. Quando acabou o meu contrato, eu saí e fui viver minha vida. Mesma coisa com as crianças que eu fui au pair na França. Então, eu comecei sendo au pair de um menininho de 2 anos. E eu fui au pair dele durante 4 anos. E... eu gostava dele, mas também nunca tive nenhum apego. E depois as crianças que eu cuidei, que eu passei 2 anos quase com eles, né? 1 ano e 8 meses. Com as crianças que eu fui au pair na França, eles tinham 8 e 10 anos quando eu cheguei. E aí, quando eu saí, eles tinham aí, então, 10 e 12 anos quando eu fui embora. E eu gostava dos meninos, mas também nada assim demais, sabe? Então, eu acredito que é isso que muda quando a gente é mãe. Esse sentimento, eu acho que, claro, deve ter babá que se apega como se fosse quase mãe daquela criança. Eu vejo umas meninas que são au pair, por exemplo, nos Estados Unidos, que trabalham aí 45 horas semanais, às vezes até mais, porque faz até extra. E a criança praticamente só tem elas de referência. Então, muitas se apegam como se fosse quase mãe mesmo daquela criança, sabe? E no meu caso, nunca aconteceu isso. E assim, eu tenho certeza que com o meu filho, sendo minha criança, vai ser outra relação totalmente diferente. Então, é uma coisa que eu tenho muita expectativa, é de sentir esse amor, essa ligação, essa conexão com uma criança que vai ser a minha criança, sabe? E eu não tive essa conexão com nenhuma criança até hoje que eu cuidei. Então, eu tenho muita expectativa desse amor, dessa conexão mesmo com a criança. Mas, por outro lado, eu sei também, porque eu já vi alguns relatos, né, de que não é uma coisa instantânea, assim, que a criança nasce e você na mesma hora já tem esse amor explodindo no peito. Algumas pessoas têm essa experiência e algumas não. A minha própria mãe fala que ela não teve essa experiência, que o amor que ela sente pela gente hoje, pelas filhas dela, foi um amor muito construído e que ela foi amando, assim, ao longo do tempo, mas que não foi nenhuma explosão de amor quando a gente nasceu. E eu acho que eu sou um pouco parecida com a minha mãe. Então, eu acho que eu vou mais por esse caminho aí também de uma construção, mas quero não querer uma construção, o que vai acontecer, né? Porque é a minha criança. Então,
Então, eu sinto que vai ter essa diferença, a diferença do amor, do apego com aquela criança, por ser a minha criança. E eu acho que muito vem também de você amamentar, de você cuidar o tempo inteiro, de você saber que aquela criança é um pouco uma parte sua também, né? É uma coisa da genética, enfim, não sei explicar, mas eu acho que tem várias relações aí, que o pele a pele, você sentir a criança se movendo já no útero, sabe? E acompanhar, e essa expectativa. Tudo isso é muito diferente de você ser babá. Então, eu acho que tem um pouco isso. E o lado que eu acho o aspecto negativo de ser mãe com relação a ser babá, é que babá é um trabalho, né? Você tem horário pra começar e horário pra terminar. Então, você tem folga, você vai viver sua vida. A sua vida não é aquela criança, a sua vida não é aquela família. A sua vida é a sua vida e aquilo ali é uma parte da sua vida. Enquanto que quando você é mãe, não tem folga, não tem férias. Nunca mais. Tipo, aquela criança é a sua criança. Então, assim, você é o adulto responsável. Eu acho que isso vai ser um pouco mais difícil pra mim. É uma expectativa que eu tenho de uma coisa um pouco mais difícil, é não ter folga. Nunca. É, tipo, sempre ser responsável por aquela criança. Tipo, não tem como pegar a criança e devolver pra mãe, que a mãe sou eu, né? Esse meme aí. Então, eu acho que essa é a parte difícil. E a minha expectativa pra o ser mãe é cansar, às vezes, de ter que ser mãe. Sabe? Eu tenho essa expectativa de, em alguns momentos, querer voltar ao que eu sou hoje, assim, a ser Carla, só Carla mulher, sem necessariamente ser Carla mãe. Então, agora eu tenho, e na verdade a minha vida inteira, até os meus 32 anos, que é o que eu tenho hoje, eu tenho aproveitado muito ser Carla sozinha, sabe? Então, eu já fiz tanta coisa, gente, eu já conheci 21 países, eu já namorei muito, já saí muito pra festa, já, enfim, saracoteei, aí fiz foi coisa, e aproveitei, né? Li muito, dormi muito, abri empresa, trabalhei muito. Então, eu fiz muitas coisas que eu acho que me preenchem, assim, como ser humano e que me deixam satisfeita com o que eu fiz da minha vida antes de ser Carla mãe. Sabe? Sendo só Carla mulher, eu fiz muita coisa, eu me sinto muito realizada. E hoje eu ainda aproveito algumas coisas, tipo, por exemplo, eu tô sozinha essa semana em casa aqui, porque Gigi, nesse momento exato que eu tô gravando esse vídeo, tá viajando a trabalho. E eu tô sozinha, então aproveito pra dormir 2 da manhã, acordar 10 da manhã. E daí eu tô aqui gravando vídeo, me maquiei. Aí eu faço as coisas na casa quando me dá vontade, ou como que eu quero. E saio pra andar na rua se eu quiser, se eu não quiser, eu não saio da rua, fico só dentro de casa mesmo, nem fazer nada. Porque eu tenho esse poder de escolher agora por mim mesma. E eu estou aproveitando porque eu sei que a mordomia vai acabar quando eu for responsável por outro ser humano. E eu tô muito pronta pra ser responsável por outro ser humano, mas eu sei que, pronta ou não, em algum momento eu vou ficar cansada. E é isso, quando você é mãe, não tem férias, né? Mas, por outro lado, eu sempre quis ser mãe. Então, não sei se eu já falei aqui no YouTube especificamente, mas eu sempre quis ser mãe, sempre foi um sonho pra mim. Eu queria ser mãe antes, quando eu era mais nova, né? Eu queria ser mãe cedo, eu queria ser mãe com 23 anos, era a minha expectativa. Mas hoje eu sou muito feliz de não ter sido mãe tão nova, de ser mãe com a idade que eu tenho agora. Eu me sinto, como eu falei, como se eu tivesse vivido muita coisa boa, aproveitado muito a minha vida, e que eu cheguei numa fase em que hoje eu quero isso, eu quero ser mãe. Eu tô num momento que ser mãe pra mim é realmente a próxima fase que faz sentido na minha vida, sabe? Tava conversando hoje com as minhas amigas, uma delas tá indo ser nômade na Ásia e tal, e eu tava pensando assim que esse total não é o estilo de vida que eu quero pra mim, ficar mochilando na Ásia, sozinha, conhecendo gente desconhecida, claro, né? Pra conhecer tem que ser desconhecido. Esse não é o estilo de vida que eu quero mais. Eu tô realmente no momento da minha vida em que eu quero constituir família. E isso já tem um tempinho, já tem uns 2 anos que eu tô querendo constituir família e estou constituindo junto com o Gigi, né? A gente tá junto há quase 3 anos e estamos juntos construindo essa coisinha que a gente tem, que é a nossa família, é a nossa casa, o nosso apartamento. A gente tá até fazendo sobreviver uma planta. Eu acho que isso aqui a gente merece até não só palmas, como o Tocantins inteiro por essa planta não estar morta. E a gente tá então fazendo isso, construindo nossa família. E eu tô muito feliz de estar realizando essa outra parte da minha vida, né? Esse outro sonho da minha vida, que é o sonho de ser mãe. E a minha expectativa é que eu seja muito feliz, muito realizada e muito cansada. Fico muito cansada também em algum momento. E principalmente pro começo, todo mundo fala que o começo é muito cansativo, né? O começo dessa jornada de ser mãe é muito cansativo, porque a gente não tá acostumada com nada, a gente não dorme bem no começo, então eu tô na expectativa de dormir mal, tô na expectativa de ficar de mau humor, porque dormi mal, tô na expectativa de ter que trabalhar mais com a cabeça de eu tenho um filho agora, né, pra cuidar, não é que nem eu era antes, que é solta no mundo sem um pinto pra dar comida. Não, agora eu vou ter um pinto pra dar comida. Então, com essa expectativa de ter outro tipo de mentalidade. Eu não sei se isso vai me amadurecer de alguma forma, que eu ainda não amadureci com a vida, mas eu acredito que sim, né, porque queira ou não queira é uma outra fase, é uma outra, enfim, uma outra vivência. Mas
as minhas expectativas são super positivas, eu tô muito animada. E eu acho que vai ser uma experiência enriquecedora e também difícil. Mas eu vejo muita gente falando que a maternidade fica um pouco mais fácil quando você se joga nela, quando você abraça, quando você se entrega, sabe? Quando você não fica tentando lutar e pensar, eu queria minha vida de antes, eu queria ser como antes, eu queria blá blá, porque não vai voltar, você é agora mãe. E pra mim, eu tô tranquila com isso, porque eu aproveitei muito a minha vida antes de ser mãe. E agora eu quero muito aproveitar a minha vida sendo mãe. Eu não sei se eu vou ter outros filhos, né? Eu sempre quis ter 2 meninas. Não sei se eu já falei isso aqui, mas sempre quis ser mãe de 2 meninas. Não vai ser o caso mais porque meu filho é menino, então não vou ter 2 meninas. E aí eu fico pensando, será que eu quero ser mãe de 2 meninos? Será que eu quero arriscar ter um segundo filho pra ser outro menino e eu ter 2 meninos? Nunca foi muito meu sonho. Não sei se eu quero também entrar nessa vibe de tentar uma menina pra ser um casal, enfim. Não sei, como é uma coisa que a gente não consegue decidir, né? Não tem como decidir. Eu não sei se é um risco aí que eu quero tomar. Vou ver como é que vai ser a minha experiência de parto também, porque eu tenho um pouco de medo dessa coisa do parto. Não sei se eu já falei aqui, mas eu tenho medo do parto. Então, a gravidez em si no começo foi bem chata e no final tá sendo perfeito, tá sendo bom. Tipo, perfeito não, tem coisas chatas também, mas nada, porque o começo realmente foi bem ruim, então eu acho que colocou minhas expectativas bem lá embaixo. E agora o final tá sendo bem o que é esperado mesmo, cansando um pouco, barriga pesada e tal, mas normal, tipo, dentro da normalidade. Então não tá sendo tão ruim quanto foi o começo, tá sendo normal a gravidez em si. Eu fico pensando, né, será que eu quero ter uma outra gravidez? Engravidar de novo? Não sei como é que vai ser o processo também de quando a gravidez acabar, tipo, como é que eu vou me sentir, assim, tipo, no puerpério, com relação ao meu corpo, o corpo vai voltar e etc. O que é que eu vou fazer com relação a isso? O que é que eu vou conseguir fazer com relação a isso? Como é que eu vou estar me sentindo? O fato de cuidar de uma criança também, será que eu quero repetir esse processo? Ou será que vai ser muito complicado, muito difícil, eu não quero repetir esse processo? Então, eu vou esperar pra ver, né? Ter o filho, cuidar do filho, ver como é que eu vou me sentir sendo Carla, mãe dessa criança, e aí sim decidir, junto com o Gigi, claro, se a gente quer partir pra uma segunda criança, segundo filho ou não. Engraçado porque eu sempre quis ter 2 filhos, como eu falei, 2 filhas, né? E Gigi, não, Gigi sempre quis só um ou nenhum. E agora eu sinto que ele fica me dando indiretinhas pra um segundo filho, sendo que a gente nem teve o primeiro ainda. E eu que fico assim, vamos ver, mas eu sinto que ele me dá umas indiretinhas. Eu acho que se eu falasse pra ele que eu quero ter sim um segundo filho, ele abraçava na hora a ideia. Mas realmente não sei. Vamos ver como é que vai ser ter um só. E aí a gente pensa como é que vai ser ter 2, né? Se um for tudo bem, a gente pensa no segundo, sendo que a gente sabe que o primeiro sempre é diferente do segundo, né? Não tem nem como prever. Mas só pela paz de espírito, né? De tomar essa decisão. Mas por enquanto vai ser aproveitar esse que tá aqui na barriguinha, quando ele nascer, quando ele quiser vir, no tempo dele, graças a Deus. E vou mostrando pra vocês toda a realidade do que é de fato ser mãe. Mas passa muita coisa na cabeça, viu? Passa muita coisa na cabeça. Eu acho que a minha maior expectativa positiva é de ter uma criancinha alegre, uma criancinha feliz, uma criancinha que eu possa brincar, cuidar, sabe? Enfim, ensinar a vida, mostrar a vida pra um novo ser humaninho. Eu acho que essa é a minha expectativa positiva maior. E minha expectativa negativa maior é de ser uma criança que traga pra superfície em mim coisas que eu não gosto em mim mesma. Tipo, que eu consiga ver esse espelho na criança de coisas que eu não gosto em mim. Porque eu acho que a gente acaba acontecendo muito isso, né? A gente às vezes traz traços dos nossos pais que eles não gostam neles mesmos, e aí é difícil ver coisas que você não gosta em si mesma no seu filho. Então eu acho que esse é o meu maior medo, é de ter uma criança que tenha traços nele que eu não gosto em mim mesma. Não é culpa da criança, né? Culpa da genética, culpa da criação, sei lá. Então não tem como culpar ninguém por nada, mas é um medo que eu tenho, assim, é de, às vezes, sei lá, ser uma criança que é muito tal coisa que eu sou e eu não saber lidar com isso, porque é justamente aquele meu defeito que eu não sei lidar com ele nem em mim mesma. Então, essa é uma dificuldade aí que eu tenho. Eu também tenho muito medo de, sei lá, querer partir pra bater na criança, porque eu fui criada, né, apanhando e tal, e eu tenho muito na minha cabeça que eu não quero bater nunca no meu filho, mas que isso seja um reflexo automático da minha criação. Eu tenho medo que isso aconteça, então é um outro medo que eu tenho aí, e eu espero que não aconteça nunca, que eu nunca tenha esse reflexo, mas eu fico, assim, um pouco apreensiva de talvez ter um reflexo parecido com esse. Mas eu acho que é isso, essas são as minhas expectativas pra maternidade, e tô muito animada pelo meu bebezinho que vai chegar aí em breve, daqui a 1 mês e um pouquinho, se tudo correr como o termo, né, que os médicos falam. Então, acho que é isso. Vou deixar esse vídeo salvo aqui pra Carla do futuro. Então é isso, Carla do futuro. Espero que você esteja vivendo coisas muito boas. Depois faz um vídeo respondendo a esse vídeo aqui da Carla do passado, tá bom? Falando como é que foi pra você, como é que tá sendo pra você ser mãe do nosso bebezinho. Um grande beijo pra Carla do futuro e pra todo mundo que assistiu esse vídeo que ficou aí no YouTube. Tchau!